Paz de Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam. Nós estamos diante de mais uma passagem, onde vai falar sobre a explicação das parábolas. Nós estamos falando no episódio anterior sobre o poder do reino de Deus. E agora nós vamos entrar falando agora sobre os mistérios do reino de Deus, que está baseado em Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 21. A palavra mistério, ela significa verdades ocultas que só serão conhecidas mediante a revelação da parte de Deus. São coisas que não estão visíveis, estão ocultas, porém, mediante a revelação da parte de Deus, assim nós compreenderemos. E Pedro, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 10 e 11, a palavra diz assim a respeito disso: foi essa a salvação que os profetas examinaram, e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Então, nós vamos ver que os profetas, eles estavam ali, já profetizando a respeito de Cristo Jesus. Eles procuravam saber, com cuidado, sobre essa graça que era destinada a nós. E eles ali questionando, em qual tempo aconteceria, que o Espírito de Cristo estaria entre nós, em nós. Então eles vão ali estar predizendo sofrimentos, que com palavras realmente que apontavam para Cristo Jesus, para o sofrimento de Cristo, aquilo que sobreviriam a Cristo, e o que viria após esse sofrimento. Então, nós vamos observar que Jesus, ele vem e ele vai usar essas parábolas para ensinar, aos seus discípulos as verdades incontestáveis do reino. No versículo 10, a qual nós lemos, diz: Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, o segredo, está em ouvir, entender ou discernir espiritualmente e praticar a palavra de Deus. Nós não devemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ouvir e entender. E disso entendendo, e discernindo o espírito, o que é espiritual, ou melhor, espiritualmente. E pegando tudo isso e colocando em prática, pegando isso e guardando no baú, mas colocando em prática. Nós vamos ver, mediante esses versículos do capítulo 8, do versículo 4 ao 21, nós vamos ver um ponto aqui que nós devemos, ouçam e recebam a palavra de Deus. Jesus ele vai estar falando sobre a parábola, se referindo a 3 elementos fundamentais, a parábola do semeador. O semeador, a semente e os tipos de solos. Nessa parábola, nós podemos questionar: quem é o semeador? O semeador é Jesus, ou qualquer discípulo dele. Pode ser você, pode ser eu. Estamos semeando a palavra. É esse que sai pregando e anunciando o evangelho de Deus. Observe que o semeador é alguém que saiu para semear e não parou,
independente do tipo de solo. O ponto que nós precisamos nos ater, e é importante se destacar, que quando o semeador ele sai a anunciar, né, o evangelho, ele sai, mas nem todos os tipos de solos vão estar férteis para receber a palavra. É como se nós tivéssemos sair para pregar a palavra e saímos e nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Mas nós não devemos se importar com isso. Devemos continuar pregando a palavra. Isso porque o semear é preciso e se constitui na missão de todo verdadeiro discípulo de Deus. Se nós podemos nos falar, sou discípulo do Senhor. Então, cumpra a missão como um verdadeiro discípulo de Jesus, semeando a palavra. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. É a palavra da verdade que regenera ou produz vida no coração daquele que recebe. Então, aquele que dá ouvido à palavra do Senhor, que recebe a palavra, né, e está ali, que recebe a semente, que é a palavra de Deus, né, e deixa ela produzir vida no seu coração, né, esse sim, né, vai ser um solo que está realmente preparado, que se preparou, que deixou realmente o Senhor operar em sua vida. Ela é inspirada por Deus e útil para educar o homem espiritualmente. Então, a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos coloca como aqueles que realmente vivem o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra também, ela tem poder e eficácia em si mesmo. Então, a palavra de Deus sempre frutifica quando é semeada. Ela sempre vai frutificar. Outra pergunta dentro dessa parábola nós podemos fazer do semeador: quais são os solos? Os solos, eles ilustram, né, 4 disposições em relação à palavra de Deus. E Jesus, ele aponta esses 4 tipos de solo. O primeiro solo é o coração que não respondem. Versículo 12, Jesus vai esclarecer. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe no coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, esse tipo de solo, né, representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo roube o que foi semeado. Isso vai se tratar de um coração duro, que diante da investida das trevas, né, não vai sustentar nem mesmo a sua fé. Jesus, aqui, ele apresenta esse poder maligno como quem? Como o diabo, ou seja, o opositor, o adversário. E Satanás é aquele que se opõe às obras de Deus, né, nos seres humanos. Ele faz de tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o avanço do evangelho. Esse é o papel do inimigo. Paulo, quando ele escreve aqui, 1 Coríntios, no seu capítulo 16, no versículo 9, nós vamos ver quando Paulo ele escreve aqui falando a respeito, né, do projeto dele, né, de pregar o evangelho, de estar avançando. E ele fala ali, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque me foi aberta uma porta grande e promissora. Paulo está falando, né, de algo grande e promissor, de uma oportunidade de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas ele diz na parte B, de 1 Coríntios 16, 9, e há muitos adversários. E o adversário é o inimigo, que quer impedir o avanço do evangelho. E ele busca fazer de tudo, todas as formas,
para impedir que o evangelho do Senhor venha a ser pregado. Mas certamente ele não prevalecerá, né, se encontrar um coração submisso a Cristo. É como está no teu coração. Esse coração aqui, essa semente que é à beira do caminho, é o coração que não respondem. Mas o coração que responde, né, a semente ela foi lançada, esse coração é uma terra fértil, ela responde, né, como um coração submisso a Cristo. O inimigo não tem poder sobre essa vida. O segundo solo, podemos dizer, é o corações impulsivos. Versículo 13. Ao que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esse não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então esse solo pedregoso, né, que é de pedras, aparentemente cai sobre essas pedras, vai ilustrar a pessoa que ouve a palavra, comove-se e aceita a mensagem de imediato ou impulsivamente. Aceitou de imediato, ouviu a palavra, se comove, chora, promete tantas coisas, né, que vai avançar, que vai fazer, mas com o passar do tempo, seu interesse e seu compromisso vão esfriando e morrendo. A semente brota, mas não cria raiz. Não tem profundidade. Não tem raiz profunda. E logo vindo o sol, né, que são as dificuldades, que nesse caso esmorecem a pessoa, no caso do crente verdadeiro, a perseguição aprofunda as raízes, né, e amadurece a fé. Se realmente a pessoa está com verdade diante do Senhor, né, não vai ser o sol, não vai ser a dificuldade da vida que vai parar. Mas se tiver realmente alegria nas provações, como Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele vai falar sobre a alegria nas provações. Ele diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. É motivo de alegria padecer, né, pregando o evangelho esse ano. Então, o crente que tem raiz profunda, ele vai ter alegria. Vai ser motivo de muita alegria passar por provações, por dificuldade, enquanto está pregando o evangelho do reino do Senhor Jesus. Essa talvez seja uma das maiores consequências, né, de aceitarmos a pregação de falsos evangelhos que ocultam o preço do discipulado, ou seja, a cruz. Está ocultando todo o sofrimento. Está dizendo que você não pode passar por prova. Está dizendo que você não pode passar por dificuldade. Todos nós estamos sujeitos, cristão ou não, de passar por adversidade. E quando a pessoa está realmente, a semente ela cai sobre as pedras, é aquele que se comove em aceitar, mas depois não tem raiz profunda. Quando vem um evangelho de facilidade, essa pessoa acaba cedendo, acaba caindo. É o coração impulsivo, foi só por aquele momento, mas não permanece. Mas o verdadeiro evangelho, ele só frutifica quando permitimos que entre para além das camadas superficiais de nossa vida. Assim ela cria raiz e frutifica. Então, deixa a palavra do Senhor, que é a semente, penetrar como uma espada de dois gumes e até a divisão da alma. E lá onde o homem não consegue tocar, para que assim eu possa viver realmente raiz profunda. Outro tipo de solo é o coração preocupados, né? Corações preocupados, versículo 14. A que caem entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida.
Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse tipo de solo, que é aquela que cai entre os espinhos, né, ele ilustra o coração da pessoa que recebe a semente da palavra. Mas as raízes não se aprofundam, pois não há verdadeira entrega, abandonando o mundo e suas seduções. Essas pessoas têm outras prioridades que concorrem com o reino de Deus. As preocupações e os prazeres dessa vida impedem o desenvolvimento e a produtividade da palavra. Observe que Jesus ele disse que os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, existe algum fruto, mas estes não são consistentes e nem doces. Essas são as pessoas imaturas que até se unem à igreja, mas por mera conveniência ou pretexto de alcançar bênçãos, fazem o evangelho de Jesus o quê? Um instrumento de sua própria cobiça. Aquele que está ali, chegam até a frutificar, mas não há uma verdadeira entrega. Não abandonam o mundo e as seduções. Estão mais preocupados com os deleites da vida, com os cuidados, com as riquezas. Servir ao Senhor é uma entrega total, não é uma entrega parcial. É se entregar por inteiro. Jesus, ele chega a dizer que o fruto não chega a amadurecer. Existe um fruto, mas ele não é consistente nem doce. Então, que nós possamos ser aqueles que não tenham os corações preocupados com as coisas desse mundo. Entregue, coloque diante do Senhor. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada, comer, beber e vestir. Quem serve o Senhor tem paz, tem tranquilidade, tem a certeza, a confiança de que o Senhor, ele é o provedor. E muitos hoje estão deixando a obra do Senhor porque estão preocupados com comer, com beber e com vestir. Chegam a ser aquele que guarda o fruto, está quase até amadurecendo, mas não chega a amadurecer. Porque a palavra, a semente que está sendo lançada, está caindo entre os espinhos. E o outro solo, o quarto tipo de solo é o coração fértil. Né? Versículo 15. Ao que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, o solo fértil é o coração bom. Ou seja, a pessoa que ouve, compreende e recebe a palavra em seu coração. É a pessoa que ouve, crê e é salva. E Jesus, nessa ilustração, ele nos ensina qual deve ser a atitude do nosso coração. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. O que é um coração bom e reto, senão a disposição de acolher as palavras de Jesus e colocá-las em prática? Os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos pela maneira de receberem e praticarem os princípios do reino de Deus. E isso com perseverança. A verdadeira lição dessa parábola é levar a cada um de nós a identificar o tipo dos nossos corações. Qual é o tipo do teu coração? É um coração fértil? É um coração preocupado? É um coração impulsivo? Ou um coração que não responde a mensagem, a palavra do Senhor? Nós precisamos estar respondendo isso, para que assim nós possamos estar sendo tratado e curado.
Eu louvo o Senhor e oro pedindo que nossos corações sejam férteis. Isso é muito importante, porque nós precisamos pregar e viver essa palavra. A parábola, portanto, é uma exortação ao autoexame que conduz a uma conversão básica ou uma santificação mais profunda. É muito importante destacar que o ensino contido nesta parábola não acontece somente na área da evangelização. Todos os domingos, né, a palavra de Deus é semeada nos corações dos crentes, daqueles que estão na igreja, né, isso por intermédio de pastores, professores das escolas bíblicas, dominicais, né, nas igrejas locais. Então, milhares de cristãos ouvem a palavra de Deus todas as semanas. O fenômeno da frutificação ou da esterilidade, quanto à resposta, também acontece nesses corações. Porque muitos podem estar ouvindo todas as semanas, todos os dias a palavra, e não deixar realmente, tá tão estéril, tá com o coração tão fechado, que a palavra não surte nenhum efeito. Nós possamos ser aqueles que possamos estar vivendo a palavra do Senhor, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus, tendo o coração disposto a receber a palavra do Senhor. Outro ponto, ouça e testemunhe a palavra. Nós precisamos ter testemunhado o Evangelho do Senhor Jesus. E nós não podemos nos calar. Além de ouvir e testemunhar a palavra, nós precisamos também ouvir e praticar essa palavra. Não só testemunhar, não só ser aquele que vai estar ouvindo, mas ouvir e praticar essa palavra, viver essa palavra. E Jesus, ele fez dessa forma. Jesus, ele andou por esse caminho, pregando esse evangelho. Então, que nós possamos estar fazendo conforme o Senhor fez. A palavra diz no versículo 21, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Perceba que ele usa a mesma linguagem da parábola do semeador. Ouve e pratica. Todas as pessoas, portanto, que ouvem a palavra de Deus e a obedece, deve ser considerado mãe e irmão de Jesus Cristo. No sentido de estarem o quê? Intimamente ligados a ele. Se você deseja fazer parte da família de Jesus, obedeça a sua palavra e faça a vontade de Deus. O teu coração, que os nossos corações possa estar realmente, verdadeiramente, né, limpos, preparados para receber o Senhor, a palavra do Senhor. A resistência, nós que vem no dia a dia, nós devemos lidar com ela. Essas resistências são em nossos próprios corações. E devemos estar perseverando na palavra que temos recebido. Aquilo que você tem recebido, ouvido, persevere nela, toma posse dela. Dê uma resposta para aquilo que você está ouvindo. E essa palavra deve ser pregada, é a palavra de Deus, a todas as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, neste dia. Que você possa também fazer, seja falando do amor do Senhor Jesus, ou até encaminhando para alguém, compartilhando essa mensagem. Se você deseja fazer parte, ainda não faz parte da família de Jesus, ou se você está afastado da família de Jesus, né, eu te faço um apelo neste dia. Obedeça a sua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Seja esse coração fértil que recebeu a palavra. Obedeça a sua palavra e faça a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que você fique com essa palavra. Que você venha ouvi-la quantas vezes for necessário. E consultando na palavra do Senhor. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está fazendo uma obra na sua vida. Que Deus te abençoe.